Oi, pessoal, eu sou a Daniele, pedagoga, mestranda em educação, e eu estou aqui hoje com vocês para conversar sobre o texto Leitura Escrita, Princípios Naturais do Gosto e do Desgosto. Para que a gente possa fazer a contextualização, esse texto ele é uma versão ampliada do artigo Considerações sobre o ensino da leitura e da escrita na escola, conversando sobre a experiência de um professor de português, do professor Ferrarese. Então, logo na introdução, existe uma questão norteadora, né? Que razão, o maior anseio de nossas crianças, o que mais querem na vida antes de entrar na escola, que é aprender a ler e escrever, logo nos primeiros contatos com a realidade escolar, transforma-se em aversão ou apatia para com a leitura e a escrita. Ou seja, como algo que se ama e se deseja, transforma-se em algo que se odeia, ou no mínimo, não se dá valor. Então, por mais de uma década, né, o autor ele não teve uma resposta satisfatória. E o texto traz que o problema do desgosto, né, das crianças para com a leitura e a escrita, ele não pode ser tratado com atividades superficiais. E que é um problema mais profundo da psique infantil e não são alcançados ou resolvidos por uma excitação momentânea. A leitura e a escrita, elas são tecnologias e são culturais. São habilidades e não capacidades, né, que obedecem a princípios naturais que regem a nossa existência, associada à complexidade psicológica e, assim, desenvolve reações naturais. A hipótese que o texto traz. Primeiro, precisa-se identificar que tipos de reações naturais são essas e a sua ordem. Segundo, identificar as sequelas que essas reações, né, trazem ao desenvolvimento do gosto pela leitura e escrita. Terceiro, reverter o processo natural construído pela escola, provocando reações naturais contrárias às que causaram os problemas nas crianças para assim resolvê-los. Então, agora nós vamos às refutações das respostas costumeiras que se ouve e se vê em livros, artigos, ou seja, as respostas padrões para essa problemática que nós estamos discutindo. Primeiro, confluência de fatores, né? É uma resposta muito evasiva e vazia de que a criança não gosta de ler por muitos fatores, né? Traz elementos importantes o texto que nos convida, né, a dar uma olhadinha nesse tópico, como, por exemplo, o ensino artístico, tá? O tópico 2, a criança é obrigada a ler. O texto, ele fala sobre imposições autoritárias, essas imposições, essas obrigações que faz parte da nossa vida. Mas o fato é que não é a obrigatoriedade do fazer o problema, mas o reconhecimento da inutilidade da obrigatoriedade. Conclui-se que não gostamos de fazer obrigados, né, algo que percebemos ser inútil. E aí ele traz um exemplo corriqueiro, que é a limpeza do quarto por parte de uma criança e de um adolescente. O texto, ele aborda que todos os seres vivos obedecem a dois princípios vitais: o princípio da manutenção e o princípio da perpetuação da reprodução. Até esses princípios a gente já viu, né, em uma das nossas aulas. Sendo que esses dois princípios vitais são aceitos como naturais pelos organismos vivos. Assim, tais ações naturais, ao serem consideradas úteis e necessárias, possivelmente resultem em atividades prazerosas. O problema, então, não é a imposição autoritária da escola. Muitas vezes ela é necessária, mas sim o fato de que a criança não vê na atividade proposta uma utilidade para os dois princípios vitais que regem a nossa vida. É praticamente unânime, gente, que a leitura e a escrita são fundamentais. Logo, a criança deseja muito aprender a ler e escrever, o que é uma autoimposição, né? Uma autoimposição de alfabetização por parte da criança. Mas então, o que acontece? Por que essa autoimposição ela é destruída? O texto nos traz que o problema não está na imposição que se faz, mas no fato de que já se perdeu nesse processo escolar a razão dessa imposição. Assim, não é a obrigação da leitura e da escrita, da leitura, que destrói o gosto de ler, mas algo que ocorre paralelo à imposição. E o texto nos traz: a criança, ela reconhece que a leitura e a escrita são necessárias para a manutenção e a perpetuação. E possivelmente é o processo escolar que faz com que a criança deixe de reconhecer a leitura e a escrita o valor intrínseco para a própria manutenção e perpetuação na sociedade. Qual é o outro fator de refutação do texto?
as leituras não são adequadas às crianças. E vai ao encontro do que nós discutimos na nossa disciplina, né? No livro da Cecília Meirelles, Problemas da Literatura Infantil. O texto conclui nesse item que a adequação no que concerne à leitura é uma característica residente na relação entre o conteúdo expresso e o desejo do leitor, e que esse fator não é suficiente para impor-se, né, como uma causa da aversão. 4. As crianças não compreendem o que leem. Essa é uma resposta extremamente carregada de ideologia, ela desmerece a infância. O desenvolvimento da habilidade da leitura e escrita, ele está ligado à maturidade do ser humano, né? Isso é muito explicitado na obra da Psicogênese da Língua Escrita, da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. A incompreensão de algo que se leia nunca constituiu obstáculo para que se procurasse outro algo para ler. E o texto destaca que não crê que as crianças não compreendem nada do que leem. A escola, infelizmente, muitas escolas ainda, insistem em perpetuar o aluno como uma folha em branco ou sem inteligência. É importante, gente, que a criança, ela está formando os seus complexos psicológicos, né? Então, a gente tem todo esse viés piagetiano importante, né? Tá destacando nessa construção. E tem que ser respeitado. Ou seja, mesmo a mesma escola que foi responsável por formar na criança uma concepção de inutilidade que prejudica a leitura e a escrita, ela deverá trabalhar para reverter tais concepções. Trabalhar numa via inversa, no sentido de reconstruir as concepções da criança profundamente. E aí o texto, ele vai dando encaminhamento e traz o tópico, enxergando no meio da fumaça. O texto aborda que é possível encontrar uma causa mais central, mais essencial para essa aversão das crianças com a leitura escrita, e considera-se. Trata-se de um fenômeno que ocorre com a grande maioria das crianças das escolas brasileiras. É um fenômeno que ocorre muito cedo na vida escolar, normalmente no primeiro ano. Não se trata de nada relacionado à natureza ou outras características dos livros e demais leituras, mas reside na forma como este material é tratado nas escolas. E nós não podemos atribuir às imposições escolares esse fenômeno, lembrando que a leitura e a escrita é a autoimposição da criança. Esse fenômeno, ele tem a característica de transformar um objeto de desejo em algo desprezado. O texto traz uma história, nas páginas 13 e 14, e faz uma analogia do que acontece com as crianças. Um dos pontos mais importantes que destaca-se é que o primeiro grande erro que a escola comete é transformar o meio em fim. Mas também o texto aponta que, por si só, a transformação do meio em um fim em si mesmo não parece ser suficiente para fazer com que as crianças passem a ter aversão pela leitura e escrita. O que se vê é que a escola usa a leitura e a escrita, já desde os primeiros dias, contra a criança. Ou seja, aquilo que a criança mais desejava passa a ser o novo na sua vida e também o maior de seus males. Logo, a criança ela projeta na leitura e na escrita aversão. É um raciocínio muito simples que o texto traz. Depois que essa tal da leitura e da escrita entraram na minha vida, eu só me dano. Então, o jeito é tê-las por perto o mínimo tempo possível. Então, são fatos importantes que o texto nos traz. São poucas as crianças que conseguem dominar rapidamente o sistema da leitura e da escrita. Toda vez que o nosso objeto de desejo é usado contra nós, passamos a ter aversão a ele. E por que as crianças não dizem isso claramente? Mas elas dizem, somos nós que não as ouvimos. As crianças, então, passam a assumir para si mesmo uma parte ou toda a culpa pelo problema que agora tem na vida decorrente de não dominar a leitura e escrita. E o que faz? Devolve, então, a leitura e a escrita ao seu legítimo dono, que é a escola, e nessa devolução a criança não se sente mais responsável pela aprendizagem da leitura e da escrita. E o que nós podemos fazer? É um outro tópico. O texto não pense em apresentar uma solução completa para esse problema, tá? Dessa real aversão. Mas ele considera que essa solução passe por um trabalho que tem os seguintes passos: devolver à criança a autoimposição com relação à leitura e à escrita, reconhecendo a utilidade e associando aos dois princípios vitais. Desenvolvimento do prazer pela leitura e escrita através de demonstração das realizações que poderão construir com essas duas tecnologias. Assim, as concepções mais profundas da criança a respeito da escola e do que se faz na escola serão afetadas nas suas raízes profundas. E isolar algumas atitudes favoráveis para a resolução desse problema, atitudes que atuam no sentido de reverter essa problemática.
Bem, a leitura e a escrita são meios e não fins, né? Em si mesmados. E ao longo desse tópico, reflete-se uma concepção de avaliação diferente também. Tem que ter uma avaliação diferente quando falamos de leitura e escrita. Tem que ensinar que a leitura e a escrita são meros meios. Tópico 8. Ler e escrever são coisas diferentes. Parar de perpetuar que ler ajuda a escrever e que escrever ajuda a ler. Ler se aprende lendo, escrever escrevendo. A escola deve entender que a relação leitura e escrita devem ter objetivos para cada uma dessas habilidades. Tópico 9. A cada fase, seu espaço correspondente. Respeitar a maturidade intelectual da criança para a assimilação. E conforme Piaget, a abstração só ocorre após os 11 ou 12 anos. Ou seja, preocupação da escola tem que ser que os alunos dominem a habilidade, né, de leitura e escrita. A cada fase de desenvolvimento, cabe um esforço correspondente. Queimar as fases significa desrespeitar a natureza da criança, podendo ser devastador. Tópico 10. Contratados para ensinar, não para dizer o que os alunos não sabem. E os professores precisam entender isso. Cuidado ao colocar o aluno na centralidade do processo de ensino, o aluno endeusado. Correntes pedagógicas com um viés de destruição da imagem do professor. Então, é preciso falar do professor, sim. A escola tem que falar do professor. E muito do aprendizagem escolar se perde porque os próprios professores assumem posturas pessoais estranhas à natureza do processo de ensino. Então, o texto conclui que, enquanto houver professores que atuam na escola de uma forma que fere os princípios naturais do processo de ensino, haverá crianças que tenham aprendido na própria escola a desprezar a leitura, a escrita, o conhecimento, enfim. Bem, pessoal, eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até breve.